Bom dia, são 8h15, terça-feira, 2 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão mista vai analisar MP sobre desoneração da folha de pagamento da indústria e serviços. Veja como foi a reunião do Conselho de Comunicação Social ontem. Sessão do Congresso celebra o Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama. E há 5 dias das eleições, conheça o que faz e representa um prefeito. Agora, no Senado em Dia. O Conselho de Comunicação Social se reuniu ontem e homenageou Hebe Camargo. A possibilidade de somente o Congresso pedir estudos ao Conselho foi discutida, mas a mudança do regimento interno foi adiada. A reunião começou com uma homenagem a Hebe Camargo, a cantora e apresentadora que morreu no sábado e participou das primeiras transmissões da TV brasileira. Uma salva de palmas faria muito mais o tipo da Hebe Camargo. Muito bem, então. O conselheiro Alexandre Jobim apresentou uma lista dos projetos sobre comunicação em análise no Congresso. São 176 propostas, mas o Conselho ainda não definiu quais são prioritárias para debate. Os integrantes decidiram criar 3 comissões para analisar leis já aprovadas no Parlamento. Uma comissão vai analisar a Lei da Empresa Brasileira de Comunicação de 2007 e as outras 2, as resoluções da Ancine e da Anatel sobre a norma aprovada no ano passado, que altera a lei da TV a cabo e permite a entrada das empresas de telefonia no setor. Os pareceres serão entregues na próxima reunião, no dia 5 de novembro. Há um débito do Conselho com relação a isso. Eu creio que é necessário de verificar quais são os assuntos que já foram deliberados, já foram até aprovados ou não, para verificar se todos já foram aprovados mesmo, se tem algo ainda a ser falado. Porque foi dito pelos conselheiros que tem algumas coisas que estão urgindo, que ainda há tempo de algum pronunciamento. É isso que nós vamos verificar. O Conselho de Comunicação também discutiu uma mudança no regimento interno, proposta por Alexandre Jobim. Ele sugere que o órgão auxilie apenas o Congresso e não possa realizar estudos a pedido de membros do próprio Conselho, do Executivo ou da sociedade civil. Nós temos que ser pautados pelo Congresso e, diante dessas pautas, sim, avançarmos conjuntamente com a sociedade. Eu não gostaria, eu acho que não é o escopo legal do Conselho de Comunicação, muito menos o constitucional, nós sermos pautados externamente para talvez apresentarmos uma contribuição ao Congresso. Acho que tem que ser o inverso. O relator foi contra a mudança. Fundamentalmente porque pretende excluir da legitimidade para a propositura de discussões no Conselho os próprios membros, o Poder Executivo e a sociedade civil. Acontece que o próprio regimento já trata dessa matéria, não via ilegalidade nem inconstitucionalidade, porque essas matérias precisam vir, desde que proposta por esses entes, através do presidente do Congresso Nacional, o que já resolve a questão da inconstitucionalidade por vício de origem alegada pelo conselheiro Jobim. Mas o conselheiro Gilberto Leifert pediu mais tempo para analisar o assunto e a decisão foi adiada. Como essa matéria diz respeito ao funcionamento mesmo do Conselho de Comunicação Social, o modo pelo qual ele vai enfrentar os temas e deliberar, eu entendi que haveria conveniência de um estudo mais aprofundado de minha parte, que não estive na reunião anterior, para a próxima reunião. É normal que na instalação, essa é a terceira reunião, teve a reunião de instalação, a primeira ordinária, essa é a segunda, é normal que o Conselho reflita um pouco sobre sua atribuição. Acho que amadurece o Conselho. Eleitores e candidatos precisam ficar atentos aos prazos da última semana antes da votação. A partir desta terça-feira e até 48 horas depois do encerramento da votação de domingo, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, exceto em 3 situações. Para explicar esse assunto, eu converso com o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Henrique Braga. Quais são os casos em que o eleitor pode ser preso? O artigo 236 do Código Eleitoral prevê que as prisões nesse período ocorrem em caráter excepcional. Assim, se o eleitor for preso em flagrante por crime inafiançável ou se ele tiver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, também por um crime inafiançável
ou por desrespeito a salvo-conduto, são as 3 situações que podem levar o eleitor à prisão. E no caso do candidato, ele também pode ser preso durante esse período? O candidato goza das mesmas prerrogativas, sendo que o prazo começa 15 dias antes da eleição e termina também, a exemplo do eleitor, 48 horas após o término das eleições. Mas há exceções para o candidato, assim como há para o eleitor? As mesmas exceções impostas aos eleitores também se estendem aos candidatos. No próximo dia 7, os brasileiros têm a missão de escolher o principal representante do Poder Executivo no município. São 5.568 prefeitos. Saiba um pouco mais sobre esse cargo tão importante na reportagem de Mariana Abreu. Há poucos dias das eleições, os candidatos apostam em diferentes estratégias para conquistar o eleitorado. Propagandas no rádio e na TV, cartazes, carros de som e até mesmo o tradicional corpo a corpo. Mas antes de escolherem quem votar, vale conhecer o que faz um prefeito. O eleitor mostra que está por dentro. O prefeito administra a cidade, ajuda na saúde, escola, na educação, né? Faz as coisas para a cidade, né, de onde a gente mora, né? O prefeito, ele tem que trabalhar para melhorar a nossa cidade, né? Só que não depende só do prefeito, e sim de todas as pessoas que trabalham junto com ela, né? Em outras palavras, o prefeito, ele é eleito para cumprir a lei, né? Qual é a lei? Principalmente a lei orgânica do município, que é como se fosse uma constituição municipal, e todas as leis referentes à competência do município. O prefeito realmente é o poder executivo do município, semelhante ao governador no estado ou o presidente do país, né? Então, o prefeito que inicia todos os projetos e as políticas públicas, as propostas para melhorar a qualidade de vida no município, propõe as suas propostas para a Câmara de Vereadores. Então, o prefeito é a ligação entre a população e o governo municipal. Além disso, o prefeito é o canal de comunicação do município com as outras esferas de poder, estadual e federal, e com as cidades vizinhas. Outras atribuições estão registradas na Constituição brasileira: administrar hospitais e centros de saúde, construir creches e escolas de educação infantil e ensino fundamental, garantir transporte público de qualidade, pavimentar e manter as ruas, cuidar da coleta de lixo, preservar o patrimônio histórico-cultural local e proteger o cidadão. E ele cuida justamente dos problemas maiores no município, de saúde, de educação, de segurança, da infraestrutura do município, de ruas, calçados, infraestrutura de esgoto, água, etc. Então, o prefeito realmente é o grande iniciador, né? O que vai propor, executar as políticas públicas. Executar todas essas tarefas depende de administrar bem os recursos que o prefeito tem em mão. Fundo de participação dos municípios, repasses estaduais e tributos arrecadados na cidade. O problema é que a conta nem sempre fecha. A falta de verbas é só um dos desafios que eles enfrentam. Nós temos um município muito pequeno que recebe um montante de dinheiro do FPM, que chegando na ordem de 90% dos recursos públicos locais, e sobre o qual a comunidade tem muito pouco controle, porque geralmente são municípios muito pobres, com baixo grau de organização local. Então chega aquela montanha de dinheiro, ele é internizado pela prefeitura e essa comunidade local acaba não tendo muita percepção do que está chegando e o que está sendo feito. Falta de verba é o problema principal, eu diria. De gestão é o segundo. Como a sociedade onde você recruta, né, através de concurso, de nomeações, aqueles que vão prestar o serviço, qual é a qualidade desses? Tanta responsabilidade faz crescer a pressão sobre os prefeitos. Se a população está carente de escola, a culpa é do prefeito. Se a população está carente de hospital, a culpa é do prefeito. Se as ruas estão sujas, a culpa é do prefeito. Mas isso é demais, o prefeito é culpado. É assim, quando ele se propôs a ser prefeito, a proposta dele era para resolver os problemas do município. Ali é que nós garantimos o quê? Garantimos uma vida digna, garantimos o direito das pessoas, nós ajudamos na construção de relações maiores, mais respeitosas, mais profundas, que podemos criar ali
um elemento fraterno muito decisivo. Ali é que os pobres saem da exclusão. Também tem a cobrança da ética e da probidade, porque é muito comum ter prefeito cujas contas são rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Ele é o contato físico, real. Então, como ele é o contato e o cidadão não tem discernimento, porque como ele contribui, ele paga imposto, tem direito no retorno, ele está angustiado, é um familiar que está doente, que precisa de um remédio, que está à beira da morte, um sofrimento, ele vê no prefeito a salvação dele. Na maioria dos municípios, a eleição para prefeito será decidida no dia 7, mas em 83 cidades com mais de 200 mil eleitores, pode haver segundo turno se nenhum dos candidatos conseguir mais da metade dos votos válidos. Hoje à tarde está prevista a instalação de comissões mistas para analisar 2 medidas provisórias encaminhadas pelo governo federal. Quem traz informações sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A medida provisória 581 trata do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que vai passar a ser operado pelas instituições financeiras federais. Este fundo ele financia atividades de desenvolvimento econômico na região. A MP também libera 13 bilhões de reais para a Caixa Econômica Federal, recursos que vão ser utilizados no financiamento da compra de materiais de construção e bens de consumo, com foco nas famílias do programa Minha Casa Minha Vida. Também vão ser liberados 8 bilhões de reais para o Banco do Brasil, com o objetivo de financiar a próxima safra agrícola. A outra medida provisória, a 582, desonera a folha de pagamento de segmentos da indústria e do setor de serviços. Essa é uma estratégia que o governo vem adotando desde o final do ano passado para acelerar o crescimento econômico. Em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamentos, como contribuição patronal para o INSS, as empresas vão passar a recolher um percentual fixo do faturamento, que varia de 1% a 2%. André? Obrigado, Ronaldo. O Congresso Nacional realizou ontem uma sessão especial para celebrar o Outubro Rosa, mês dedicado a combater o câncer de mama. A sessão proposta pela senadora Ana Amélia trouxe ao plenário do Senado mulheres que venceram o câncer de mama. A doença mata 35 mulheres por dia no Brasil. E uma das armas para combatê-la é a informação. Uma sessão especial como essa, o objetivo dela é, sobretudo, alertar as mulheres, chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. Isso é o primeiro caminho, o caminho mais importante para a cura. Os participantes da sessão viram o Congresso ficar com uma nova cor em homenagem à campanha. Durante todo o mês de outubro, Câmara e Senado serão iluminados em cor de rosa. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o aumento no número de mamografias realizadas na rede pública, mas lembrou que muitas mulheres deixam de fazer o exame por medo. Achando que o resultado do exame já é uma notícia fatal, que não tem cura, ou que não vai ter qualidade de vida no tratamento, ou que a sua sexualidade vai ser profundamente alterada. É fundamental lutarmos contra o preconceito. O Senado, ao fazer um evento como esse, ao pautar temas relacionados ao câncer, ajuda na luta contra o preconceito. A representante da Federação de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, cobrou do Congresso a aprovação do projeto que pretende agilizar o tratamento inicial contra o câncer. A FEMAMA espera que, ainda em outubro, se consiga aprovar esse projeto de lei que está para ser votado dia 16 de outubro, que limita em 60 dias o prazo entre o primeiro tratamento. Nós temos que agilizar o tratamento das pacientes. Elas estão vendo o tumor crescer na fila e perdendo chance de cura. O Outubro Rosa é uma campanha mundial. Monumentos em várias cidades são iluminados com essa cor. Em alguns países, atletas trocam as cores do time pelo rosa em partes do uniforme. O objetivo é chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O laço cor-de-rosa é o símbolo da luta contra o câncer de mama. 52 mil casos da doença são diagnosticados por ano no Brasil e 12 mil mulheres perdem a vida, segundo o Ministério da Saúde. Homens também podem ter a doença, 1% dos casos. Este médico explica que existem grupos de pessoas mais vulneráveis ao câncer de mama.
Geralmente, quando você tem antecedente familiar de câncer de mama, que vem se repetindo em diferentes gerações, mãe, tia, avó, também mulheres que menstruaram muito cedo ou que pararam de menstruar muito tarde, têm certos fatores de risco nesse tipo de mulheres. O câncer de mama é silencioso, mas é mais fácil curá-lo quando diagnosticado precocemente. O doutor explica que nem sempre o autoexame do toque consegue localizar os nódulos. O autoexame continua sendo algo fundamental, mas não é a única estratégia de rastreamento. A melhor estratégia de rastreamento de câncer de mama é a mamografia. Quem deve fazer mamografia? Se recomenda que toda mulher, depois dos 40 anos, comece a fazer mamografia periodicamente. Quando falo periodicamente, é a cada 2 anos. Dona Maria das Dores faz questão de fazer a mamografia todos os anos e faz um apelo às brasileiras. Eu já tive paciente na área da saúde que tinha medo de fazer e até hoje elas têm medo. Medo de saber da verdade. Eu peço encarecidamente, faça o exame. É muito importante. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.